Oi? Foi. Agora tem que ver aqui. E será que agora vai? Eu não falo isso não. Não vou falar nada não. Vamos É, evoluir para ver o que acontece. Bom, eu estava falando, né? É bom a gente já ter essa conversa justamente para a gente ter a noção do que vem acontecendo, né? A ideia dessa democracia tão louca que está acontecendo quer dizer, democracia, né? Tão louca que vem exato. acontecendo no Brasil, né? Que a gente nem sabe mais que democracia é essa, né? De onde É, parte essa democracia? cara. A democracia. Tudo Só um bem. minutinho. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? A gente vai tentar responder da melhor forma possível, só que no momento certo, tá legal? Eu vou anotar as perguntas, tá legal? Vai lá, tá vindo. Cara, a questão da democracia, o fato da palavra democracia vir causando náuseas em muita gente, é porque está defasado, certo? Em muitos aspectos, certo? A gente vive aí agora um ano eleitoral, que, como estamos agora em 2020, jamais visto, certo? Jamais visto, por toda a situação que a gente está vivendo, a calamidade de saúde pública que estamos vivendo, e mesmo assim agora o TSE vai emitiu uma nota, certo, se referindo às eleições, que as convenções podem ser feitas aí de forma virtual, isso tudo para que não adie a festa da democracia, entre aspas, bem grande, Exato. porque hoje as eleições, de fato, o voto direto é a única coisa, eu acho, que se aproxima ainda do que a palavra democracia nos traz, certo? A palavra democracia, para efeito de conhecimento, a palavra democracia vem do grego, certo? Vem lá o demos, que é o poder, e o kratos, o povo. Então, o poder do povo é o poder na mão do povo, é para o povo, pelo povo e do povo. Quando a gente vê e sabe que não é assim que acontece, né? Infelizmente, tá? Você tocou nessa assunto aqui, eu acho legal abordar um detalhe. Essa questão da democracia, né, o conceito da democracia. E eu quero voltar nessa questão do voto que você falou também, que é bem legal falar também. Existe um desejo muito grande, né, quando a gente fala em democracia, realmente essa ideia do poder do povo, né, esse Exato. povo que hoje tem voz. Tem voz, Exato. mas muitas vezes não utiliza essa voz, não sabe como utilizar, como é a questão, por exemplo, do voto, né, que é o que marca muito, como você mesmo falou, a questão da democracia. Só que existe uma grande diferença eu acho legal a gente apontar, é que o conceito de democracia lá atrás, lá na Grécia Antiga, né, não era Isso. como é de hoje. Hoje você tem o povo, né, a ideia do povo, que na verdade, o conceito democrático de hoje foi sendo construído ao longo do tempo, né? Claro que teve essa origem incrível lá na Grécia Antiga, mas o povo lá na Grécia Antiga eram os eupátridas, eram os cidadãos, né? Aqueles que tinham, eu até brinco, né, com minhas crianças lá, que tinham poder Exato. político, né? Hoje não mudou muita coisa, não, né? Mas a, a, o povo hoje tem mais acesso a essa democracia. E o que me deixa mais estarrecido
Aí, como você mesmo lembrou a questão do voto, né? Que é sim a arma mais direta que o povo possui. O povo, nós, né, a religente, nós que construímos essa questão democrática hoje, século XXI, temos de exercer nosso direito, né? E eu acho muito curioso, eu fui mesário de eleição, Aham. desde que eu tirei meu título de Deve eleitor. ser triste. Muito, muito. Eu cheguei a ser até presidente de mesa, né? Presidente de Uhum. sessão. É muito triste. Muito triste. Por quê? Não é o fato. Aí o pessoal fala, caraca, lá vai ele ser mesário, lá vai ele ser presidente de mesa. Não é esse fato. O fato é nítido na população o desinteresse por essa democracia. Né? Exato. Porque, para todos, nenhum candidato presta. Para Tá lá, todos, tá lá porque é obrigado. exatamente. Não, eu vou. A desculpa sempre. Eu vou justificar porque aí eu pago uma multa. Acabou. Para que eu vou perder meu tempo, né? E é triste a gente ver exatamente essa ideia, né? De como a democracia ela virou algo banal na Exato. nossa sociedade. Né? Essa questão que você falou do que a democracia ela não é hoje o que era lá atrás na Grécia Antiga, certo? Uhum. E de fato não é, até porque a gente sabe como qualquer ciência ou matéria de uma ciência social, ao, ao longo da evolução da sociedade que vem crescendo, né, a sociedade vem evoluindo, então junto com a sociedade vem também seus pensamentos, seus conceitos, e logicamente a democracia é um desses, certo? E a questão dos meses, a gente vive aqui em uma cidadezinha pequena, minha cidade tem pouco mais de 10 mil eleitores, foi a última, nas últimas eleições de 2018 tinha mais ou menos isso. Então, cara, a gente vê um interesse maior, talvez por proximidade ao candidato ou à candidata, que você aqui encontra o vereador, o candidato a prefeito que vota no mercado, ou sei lá, na esquina conversando com alguém. Na cidade grande, um pouco maior, já é um tanto diferente. E esse fato de ver o desinteresse do povo é justamente por isso que a democracia, como eu havia falado no começo, vem se defasando muito pelo fato de que o povo não colocou na cabeça ainda que omitir o seu voto é pior do que errar, certo? Errei, cara, mas eu tentei. Se eu, se eu votei num cara confiando na palavra dele, confiando nos projetos, e ele não está pondo aquilo em prática, eu vou ter o meu voto, aquele mesmo voto que colocou ele lá, vai tirar. Mas tem gente que não pensa assim, todo mundo rouba, então que seja um que eu queira. É mais ou menos assim que o pessoal fala. Mas é. Aí, e como a gente estava conversando, né? Parece que a democracia só surge, pelo menos a ideia democrática do voto, né? Do voto não, mas da democracia em si mesmo só aparece de 2 em 2 anos, né? Nas eleições, né? Exato. Por aqui é bem mais visível essa questão, justamente como você comentou agora, né? A gente não vê o candidato. Aqui a gente não tem essa proximidade, né? Então é muito Exatamente. complicado, muito complicado. Aí, assim, fica nítido quando eles estão fazendo algo por interesse que não é da população, né? Ainda mais agora com essa questão da pandemia, abre comércio, não
Voltou? Voltou. Voltou aqui. Não sei. É porque a Rejane está na minha frente aqui. Voltou para você aí? Voltou sim. Tá, beleza. Para a gente dar um andamento, eu coloquei aqui algumas questões aqui, porque hoje eu assisti um vídeo lá, era uma palestra, não sei o que era uma palestra, não sei o que era. E o professor estava falando o seguinte, que... Como é que é? Onde é que eu anotei, gente? Que na prática, a democracia é diferente da teoria. Como a gente estava verificando isso, né? Se a gente pega algum texto, algum projeto, alguma proposta onde a democracia ela é o objeto principal, é muito bonito. É muito bonito. Eu entendo como democracia um regime no qual todos possuem voz. Todos, ou pelo menos, deveria ter essa voz na prática. Né? Voz essa de falar e de ouvir também. Né? Seria isso. Quando a gente... Espera um minutinho. Tem como abaixar um pouquinho, não, Rejane? Tá me dando um eco. Por exemplo, hoje em dia muito se reivindica vários direitos, e eu sempre falo com meus alunos, porque eu também dei aula de ética e cidadania, e eu sempre defendi aquela questão, né? Todo mundo tem seus direitos. Todo Exato. mundo gosta de exigir os seus direitos. Mas e seus deveres? Né? Exatamente. Cai a questão da democracia. Né? Não existe uma democracia só com direitos. Pelo menos eu acho que não. De repente estou falando uma besteira aqui. Né? Isso com certeza. A gente tem, na nossa própria Constituição, a Constituição mais bonita que eu tive a oportunidade de ler até hoje, eu posso dizer a você que eu já li as 5 Constituições, desde 1824, que foi a primeira, até agora. E também os decretos da época do regime militar. Mas o que é que acontece? Na minha opinião, é o seguinte: o Brasil, vamos tratar do Brasil. O povo vem de ser um ser apolítico, certo? Não lembra e não liga a política no dia a dia à democracia, certo? E daí o povo não acostumou ainda que é preciso uma evolução, é como um aviãozinho, cara, que ele vai decolando e aos poucos você vai chegando onde quer. E vai sendo feita a vontade do povo numa pressãozinha, isso e aquilo. Aí o povo acostumou-se que, a gente tá sufocado, cara, já, o povo fica lá naquela inércia, e quando já não aguenta mais, aí é que vai atrás. Aí já não pode acontecer uma evolução, que a gente sabe que é um processo demorado. Aí é onde vem as revoluções, que é algo que não é bom para ninguém, nem para um lado, nem para outro, certo? Que vem aí, eu vejo como exemplo, trago sempre, quando eu debato essa questão, a questão presidencial dos Estados Unidos. Se tiver alguém aí pensando que eu estou comparando, fazendo feito o eleitor de Bolsonaro, o eleitor de qualquer outro aí, não é. Mas eu acho legal a política dos Estados Unidos, porque eu posso até estar falando besteira, mas, salvo engano, nunca se repetiu, certo? Mais de 2 mandatos com o mesmo regime, seja ele republicano ou democrático, ou os democratas, né? Então, essa equiparação, essa coisa aqui, essa balança, cara, tem que existir. A gente não pode ficar tantos e tantos anos em um só regime, porque há pessoas que pensam diferente. Há pessoas que... Tá aí, a gente... e de novo eu lembro, não estou falando nem contra nem a favor, tá? Mas a gente passou aí, vem de alguns anos, de um só governo, em que um só partido ficou no poder à frente do país, e a gente
eu sei que existem pessoas que sequer um dia em alguma das eleições deram um voto nesse partido, sempre querendo o contrário, mas estava lá, aceitando democraticamente. O que é que acontece? Esse pessoal que nunca votou naquele partido é o pessoal que hoje não abre o ouvido para escutar, porque já estava se sentindo tão sufocado, justamente por se omitir em alguns momentos, como a gente tinha falado, já vem se sentindo tão sufocado que acha que a saída agora é simplesmente fechar os ouvidos e não escutar o que algumas pessoas têm a dizer, que muitas vezes é verdade, justamente porque talvez ninguém abriu os ouvidos para escutá-los, para ouvi-los há 4, 5, 6 anos atrás. Então, essa alternância de poder dentro da democracia, dentro de uma república democrática, isso é muito importante, é algo indispensável para o sucesso de uma sociedade democrática. Sim. Mas aí agora, você falando aí me botou algumas pulgas aqui na cabeça. Mas será que também, deixa eu ver se consigo me colocar direito, mas será que essa questão, porque seria quase óbvio de culpar mesmo uma população sem interesse em ouvir, em debater isso, mas essa população, pelo menos eu entendo assim, geração 70, 80, não foi ensinada a esse debate. E essa geração de agora, então, a questão de você saber ouvir. Eu perguntei uma vez a uma professora minha de psicologia, ela falando sobre essa questão da importância do debate, né? A importância de você pode não concordar com o outro, mas o ouvir faz parte. Ouvir faz parte, né? Aí eu falei, mas professora, vamos pegar essas crianças de hoje, né? Esses adolescentes de hoje, geração 2000 para cá. Essa geração 2000 para cá, em questão de educação, em questão de lidar com o outro, elas não sabem fazer isso. Há uma dificuldade delas saber fazer isso. Aí eu ainda fui mais ousado para ela. Falei, professora, a senhora acha que essa geração internet, né, para tudo quanto é canto, é uma geração perdida nesse quesito? Ela falou, com certeza. Com certeza. Né? É difícil a gente tentar solucionar a questão dessa democracia que está muito turbulenta, para quem que é democrático? Parou? Não sei se parou. Eu estou te ouvindo, não? mas É porque aqui parou aqui. Mas eu estou te ouvindo. Voltou? Eu tô falando coisa aqui, porque tá pausado aqui. Aí eles estão zoando minha cara aqui. Mas, gente, vamos lá. O papo tá bacana. Agora eu já parto com uma outra questão. Né? Olha só, Rogério, deixa eu só pegar um gancho que você deixou aí. Essa questão da internet, certo? Que falou lá com o seu professor e tal. Por que que eu acho que esse diálogo como a gente... Cara, eu tenho certeza que eu e você, a gente tem muitas ideias diferentes. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Mas esse papo só tá rolando aqui agora
Porque lá naquela brincadeira que a gente fez há uns dias atrás, eu parei para te ouvir e você parou para me ouvir, certo? Cada um respeitando a opinião do outro, seja adversa à sua ou não, mas respeitando. Deixa eu te falar. O que é que acontece que eu acho que dificulta esse fato dessa interação com a galera de hoje, a galera mais jovem? É muito fácil, cara. Hoje você para falar alguma coisa olho no olho, você tem que, de fato, saber o que está defendendo, tá? Saber o que está defendendo e ter coragem. Ter coragem de falar e de ir para o bom combate debatendo. Agora, é muito fácil hoje você ir para trás da tela do computador, da tela do celular e começar a disseminar quaisquer que sejam as ideias, seja ela verídica, seja ela válida ou não dentro da situação que a gente vive. Então, eu acho que o que a internet dificulta é justamente por causa disso. Com certeza, a internet é uma terra sem dono, né? Como falam. Ali todo mundo tem voz. Fala o que quiser, ninguém se responsabiliza, né? Eu acho que o que não deveria, né? Sim. Porque a gente tem, na nossa Constituição, a gente tem lá, artigo 5º, tão famoso artigo 5º, inciso 4, a gente tem lá, livre manifestação do pensamento, com a ressalva de que é vedado o quê? O anonimato, que é no caso aí de tantos fakes e perfis falsos que a gente vê em Facebook, todas as redes sociais que a gente utiliza hoje, e também que você será responsabilizado civil ou penalmente por aquilo que você falar. Então, seu direito acaba quando o do outro começa. Mas pouca gente ainda coloca isso na cabeça. Pois é. A internet tem suas vantagens e seus problemas, né? É o que eu ia falando. A sociedade está parecendo uma grande rede de internet. Todo mundo fala, ninguém se entende, ninguém assume, né? Então, tá mais ou menos isso. E eu já puxo, então, para outra parte. É o seguinte, com o corona, né, o Covid-19, o Brasil, me parece que o Brasil está exercendo uma democracia diferente. Não sei o que você acha. Porque, assim, estavam todos, ou pelo menos grande parte da população, na sua, né? Não manifestavam nenhuma ideia acerca política, econômica do Brasil. Com a questão da pandemia e a famosa quarentena, isolamento e tal, todo mundo começou a ter voz política. Todo mundo começou a ter ideia. Todo mundo começou a falar o que queria na internet. Ó, a terra de ninguém aí, né? Eu tô chamando esse momento de democracia Covid, né? Porque é algo que despertou. Parece que o Brasil, não sei, parece que a população brasileira, de repente, por conta dessa questão, né, de não ser uma população em massa, instruída a questionar, instruída a debater, a discutir questões políticas que deveria ser normais, cotidianas, né? A população fez isso. Exato. Não sei. Primeiro, o que está acontecendo é o quê? Eu acho que uma postura, você pode até me corrigir se eu estiver errado, uma postura de todos, da população em geral. Uma postura assim, tá aí, fascista, antifascista, e não sei o quê. Cara, 80% da população hoje não sabe o que é fascismo. Não sabe sequer quem foi Mussolini, não sabe sequer de onde ele vem. Certo? Mas, e de certa forma, todo mundo está agindo um pouco com a postura
do fascismo italiano. E porque, cara, a população hoje só ouve o que quer, aquilo que lhe agrada aos ouvidos, certo? Todo mundo hoje se tornou chefe experiente de segurança pública e saúde, certo? Governabilidade. Só tem aqueles que agradam ao que falam. Eu vou te dar um exemplo, porque antes é uma pessoa. Eu votei, tá? Em 2018, votei no Bolsonaro, e algumas pessoas, e muitas, na verdade, para aquele momento, no partido em que ele estava, e pessoas que andavam lado a lado com ele, não me agradavam e não me agradam até hoje. E mostraram como era. O exemplo que eu dou é da jornalista, certo? Da biógrafa do Sérgio Moro, que é a Joyce Hasselman, sei lá. E eu sempre vi ela muito dada ao povo. Não, nós brigando e nós temos que fazer isso, nós temos que fazer. Sou eu quem estou fazendo, é o presidente que está fazendo. E quando, na verdade, hoje está fazendo a oposição ao governo. Mas não é aí ainda que eu quero chegar. Só que as pessoas que aplaudiam Joyce antes, por ela estar com o Bolsonaro, são as mesmas que estão crucificando hoje. E as pessoas que a crucificavam antes as que hoje bate palminhas na internet, ou seja lá onde for. Então, é uma guerra política, tá? Uma guerra de opiniões políticas e não algo de bom que venha a estruturar ou apoiar a sociedade nesse momento difícil, tá? Um exemplo é o quê? Aí no Rio, não sei como é que tá a questão de manifestações e tal. Teve manifestações pelo Brasil todo, pró e contra o governo, certo? Vi pessoas aqui, tá? Até amigos meus, que, cara, quando estavam as manifestações pró-governo, isso abre aspas bem grande, isso é uma vergonha, uma baderneira, porque não pode, tá vendo tanta gente aí morrendo no mundo, e fica aí aglomeração, isso e aquilo, enfim, são um bando de marginal. Tá, fecha aspas. Aí, agora, semana passada, salvo engano, houve uma manifestação aí em que a torcida do Corinthians aí fez parte, não sei se você viu. E daí as mesmas pessoas que estavam criticando pela aglomeração, não era nem pela questão política, mas dizendo que era somente pela questão de saúde, as mesmas pessoas que estavam criticando, cara, foram lá e bateram palminhas para Gavião Jafiel. Que coisa linda de se ver. Então, o que é isso? Você está realmente preocupado com a saúde do país? Está realmente preocupado com a calamidade em que vivemos? Ou é simplesmente choramingando porque a sua opinião não valeu lá na urna, ou pelo menos o resultado das eleições não foi o que você quer. Então eu acho que além de querer exercer a democracia, o povo tem que aprender, antes de tudo, a respeitá-la. Porque, como inúmeras vezes nós falamos, tudo começa com o respeito. Calma aí que tô outra aqui. Democracia. Eu sempre falo, eu também concordo com você, essa questão, o que falta para ser exercida essa democracia de uma forma correta e coerente é esse respeito mesmo, né? Duas coisas que você comentou aí que eu concordo bem. O combate atual a essa pandemia do coronavírus é uma guerra política, né? Deixou de ser uma guerra de saúde pública. Parece que os interesses políticos estão voltados nisso, né? Pelo menos eu entendi assim. E que a democracia atual, né? A democracia atual é uma questão de interesse, né? Se me interessa determinada situação, eu exerço a minha força política ali. Se não me interessa, deixa para quem interessa, né? Eu me omito.
Exatamente. E omissão, me corrige, por favor, omissão. Aí agora, como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu não sei. Omissão, nesse caso, é crime não, né? Cara, toda e qualquer omissão é passível de punição, tá? Porém, você só responde criminalmente por omissão porque, primeiro, nós somos um país livre, certo? Então você tem tudo aquilo, tá lá no artigo 5º também, você não fará ou deixará de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. Então, enquanto não tiver alguma... Pronto, o voto. Eu vou utilizar o voto de novo como exemplo. O voto está lá, o voto é obrigatório, certo? Então você é passível de punição caso não vá lá exercer um direito seu e obrigação ao mesmo tempo imposta pelo Estado. Mas vamos supor, agora, ainda no caso da omissão, se você é um médico e uma pessoa tá ali, sofreu um acidente, tá? E você faculdade sua, é uma prerrogativa sua salvar vidas. Você fez isso, você fez o juramento. Então, você vai responder. Se aquela pessoa vier a óbito, por falta de socorro que você não prestou, ou seja, por omissão sua, aí sim você vai responder criminalmente por um homicídio culposo. Sim, entendi. Ainda bem que você explicou, porque a confusão aqui na cabeça com relação a isso é demais. Agora, olha só, eu queria tocar em polêmica, fazer uma polêmica agora. Está muito simples nossa conversa, muito simples. A pergunta que eu coloquei aqui, eu espero que quem esteja aqui entenda direito o contexto da pergunta. Tá? Será que 35 anos depois do regime militar, né? Aí eu falo regime militar, até para algumas pessoas não entenderem, porque existe uma discrepância entre esse assunto, se foi regime ou foi ditadura e isso e aquilo. Se né? foi regime, ditadura, se foi governo, ou seja, para mim dá no mesmo barco, mas enfim, vamos lá. Exato. Depois de 35 anos desse regime, o Brasil, para você, é um país democrático? Cara, para responder tua pergunta, primeiro eu vou regressar até 1954, certo? Até 54, lá em agosto de 54, no suicídio de Getúlio Vargas, tá? Eu não sei se você já pesquisou sobre, mas há muitos indícios que esse chamado regime ou ditadura militar dar-se-aria o seu início ali, em 1954, onde Vargas fez os militares recuarem e com a sua política, povão, isso e aquilo, e depois veio o suicídio, que até hoje não ficou comprovado que é suicídio mesmo, que eu não acredito, tá? Só para deixar claro. Mas, enfim, dali os militares dão uma recuada, certo? Em 1964 vem o chamado golpe militar e os militares ficam aí por tantos anos no poder. Mas, voltando à pergunta para não desviar o foco, se há democracia... Cara, primeiro, hoje a gente tem na presidência, certo? Um militar. A gente tem na vice-presidência da República um general. A gente tem um capitão e um general à frente do país. Mas pela primeira vez, foi o povo quem colocou lá, pelo voto direto. Pela Constituição, certo? Regida esse regime, esse processo eleitoral de 2018, aonde elegeu-se um capitão e um general do Exército, foi dada à luz de uma Constituição. Pode falar. Diga de passagem, também de forma inédita, porque sem a participação do candidato de forma televisiva, só apenas pelas mídias digitais, caso internet. Exato. Isso mostra o quão grande foi a evolução
da sociedade. Aliás, da questão da sociedade informatizada, melhor dizendo. Levei um susto aqui agora. Não, a porta fechou ali com tanta força. Perdão, pessoal. De vez em quando dá um insight aqui na minha cabeça. Vai, desculpa, Fábio, vai lá. Isso é massa o cara assistindo um filme de terror. Aí a porta Oh, bate. eu já estava 10 quilômetros distante. Vai lá, mas voltando ao raciocínio. Nem lembro onde eu estava, mas é o seguinte. Mostra o quão evoluída está a questão da mídia social, a questão da sociedade, da população informatizada, tá? Que fez com que aí o povo, mesmo o candidato sem ir a debate, sem estar na televisão no primeiro turno, principalmente com, acho que, sei lá, 8, 9 segundos de tempo de TV, o candidato se elegeu aí com 56 milhões de votos. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente tem aí 2 militares, certo? Foram eleitos pelo povo, foram eleitos à luz da Constituição, de uma Constituição feita justamente para barrar qualquer processo ditatorial que vinha, porque a Constituição de 88, ela vem logo após, certo? O regime militar, onde o povo ia para a rua e gritava e brigava. Aquilo ali, a Assembleia Nacional Constituinte, teve... Muita gente pode pensar que não, mas teve a participação popular, sim, certo? Houve representações de todos os sindicatos existentes no Brasil naquela época, tá? Então, cara, se a democracia for aquilo que está na Constituição, tá? Se realmente o povo vê democracia como aquilo que vem trazendo na Constituição, eu diria que existe, mas com uma ressalva. Nenhum direito e garantia fundamental na Constituição, a própria Constituição deixa isso claro, nenhum deles é absoluto. Então, eu acredito que a democracia, né, um país democrático, ele também não seria absoluto. Isso é muito relativo, depende de onde você está, depende do que você quer ouvir. Se você quer ouvir somente a si mesmo, a sua opinião saindo da boca de outro. Exatamente. É aquela questão que a gente volta na ideia do ouvir, né? Ouvir e saber ouvir, né? Uma vez eu aprendi isso, é aquilo, né? E saber falar também, porque papagaio fala também, né? Então tem essa questão também. Então, é uma redundância, é ser um ser pensante. Exatamente. E não só reproduzir. E essa questão sobre a democracia na atualidade, quando a gente... eu vou de novo para... Voltou. E o que estava comentando, né? A nossa... Os 3 poderes também não se entendem. Lá, já com os ditos e ditos do período moderno da política, você vai ter aí a criação do legislativo, judiciário, executivo e tal, com a separação dos poderes. A tentativa aí de manter essa democracia, né? Ou seja, os poderes governando juntos, né? Em prol da nação. Mas hoje em dia, aqui no Brasil, parece que os 3 poderes não se entendem.
a impressão que dá é que eles não se entendem, né? Assim, olha só, você é professor, tá? De história, tá bom? Digamos que, vai lá, seu professor, o professor da sua escola, o professor de português e o professor de matemática, junto com você, são, por um mês, tá? Por um mês, vocês são postos à frente da escola, tá bom? E daí você faz assim, ó, gente, a gente tem atividades relacionadas à história, a gente tem atividades relacionadas à matemática e a gente tem atividades relacionadas a português. Então, vamos cada um fazer o seu. Só que o nosso dever, o meu dever é fiscalizar se as atividades de português estão sendo bem passadas. E o dever de matemática é ver se as de história estão sendo no horário certo. Até aí tudo bem, certo? Vou tentar fazer essa analogia aqui. Mas daí, o professor de matemática começa a tentar ensinar, tá, para os meninos o que é um ditongo, um hiato, ou o que é uma polissemia, ou qualquer coisa do tipo. Ele está entrando dentro do espaço do professor de português, tá? O professor de português, por sua vez, não aceita que quem tem que ensinar sobre Era Vargas é você. E ele vai lá na tua sala e diz, ele está dizendo que a Revolução de 30, tá? Começou em 30, sei lá, começou com o assassinato de João Pessoa, mas não foi, começou lá. Aí vai dizendo lá, é a mesma coisa, isso aí, o que acontece com os três poderes do nosso... Voltou. Então, assim, só para terminar o que eu estava falando, a gente hoje, o que eu quis com isso aí do professor de História, Matemática e Português? É mostrar que os nossos três poderes hoje estão executando funções atípicas ao que de fato é sua, cara. O judiciário está legislando, tá? O executivo está legislando, o legislativo está querendo executar, certo? Então, não é aquela coisa, cada um na sua casinha, cara. Se cada um ficar na sua casinha e respeitar o espaço do outro e fazer o que é de fato sua função, a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter uma Constituição cumprida à risca, e quem menos vai ter problema com isso é a sociedade. A tarefa complicada é essa, né? Pois é. Aí eu volto lá naquela questão da população. A população ela não chega a isso para a população. Né? Essa proposta... É um cachorro aqui, pessoal. Não chega essa informação para a população, né? Enfim, é aquilo. A população só entende da política, infelizmente, quando é processo eleitoral, e olhe lá. Eu queria só voltar um detalhezinho que enfim, como você falou, o professor de história acaba desperta que é aquele negócio assim. Você falou a questão lá do Getúlio Vargas, né? Do suposto suicídio dele. Eu vou falar aqui rapidinho, tá?
Aí vai começar todo o primeiro embate aqui. Eu vou falar aqui pela história, né, pelos arquivos que eu tive acesso. Eu conheci um professor de história, eu trabalhei com ele, estudei com ele. Ele fez estágio lá no museu, onde foi a casa, né, o Museu da República, onde foi o Palácio da República. E ele teve a oportunidade de mexer nos arquivos do assassinato, né, do suicídio, no caso. Ele viu lá o pijama, tudo, é só lá dentro, tá, pessoal? E ele, com aquelas provas que ele viu, todas aquelas análises técnicas, ele falou para mim, Rogério, porque eu também tinha essa dúvida, porque sabe como é que é, né? Crime político sempre tem algo aí mal contado. E muito, né? Até hoje, até nos dias de hoje. Até hoje. Aí eu tinha essa dúvida e falei com ele, ele falou, não, pelo que eu apurei, realmente ele cometeu suicídio, né? Aí eu falei, tá bom, se você está falando isso, tá bom, beleza. Tá, aí você falou isso aí, eu lembrei desse pequeno detalhe. Então, assim, na nossa conversa aqui, eu particularmente ainda acredito que a democracia no Brasil tem jeito. Tem jeito. Eu sou dos otimistas, né? Embora eu saiba que atualmente ela, como você bem falou aí, ela está muito confusa de se compreender. Eu acredito que um prazo aí de alguns anos, sei lá, de muito debate, que é o que falta na nossa sociedade. Isso. Né? A gente pode ver aí uma luz aí democrática funcionando. O que você acha? Olha só, você falou um ponto aí lá naquela pergunta que você tinha me feito, da questão democrática, se existia hoje, outra coisa presente na democracia, e que tem que existir, na verdade, porque sem isso a democracia não seria possível, o processo democrático. Chama-se liberdade de expressão. Tá? E eu não consigo achar uma coisinha sequer. Se você consegue, ou se tiver algo evidente que eu não esteja vendo, pode me mostrar, mas que diga que hoje as pessoas não têm liberdade de expressão. Porque é aquela coisa, qualquer um com internet, no celular, num computador, vai lá, fala o que quer, e pouquíssimos são penalizados por quaisquer crimes que venham a cometer com aquelas palavras ou aquela ação. Então, a gente é mais um indício de que, sim, nós temos democracia hoje. Ela pode estar cansada, ela pode estar defasada por ser mal entendida pelo povo e mal executada. Mas, sim, nós temos democracia, sim, nos dias de hoje. Essa questão da liberdade de expressão, eu entendo que é importante, sim, no processo democrático, necessário, né, você ter essa oportunidade que não se tinha, né, antes da Constituição, né, Constituição Cidadã, não havia essa ideia foi caçada a ideia de liberdade de expressão, né? Hoje em dia você tem essa liberdade de expressão, mas também eu acredito que deve ter cuidado e saber usar essa liberdade de expressão, né? Tem gente que sabe como usar a liberdade de expressão e não usa conforme tem que ser, entendeu? Um exemplo que eu entendo, e que acaba cometendo crime por achar que os fatos... Fazendo um mau uso, né? Exatamente. Por achar que ter liberdade de expressão significa ou dar a oportunidade, por exemplo, de eu insultar alguém, né? De falar mal de alguém, de levantar alguma coisa falsa sobre alguma pessoa, pública ou não,
Entendeu? Então, acho que também, aí bate na ideia da democracia também. É a pessoa entender qual é o seu papel como cidadão, né? Como utilizar essa liberdade de expressão, né? É aquilo que o professor lá falou lá, né? A democracia, ela é bonita na teoria, mas na prática ela tem que ser mais bonita também. Tem que saber usar. No terceiro período, quando eu estava no terceiro período, aí o professor, brincando, acho que Kleber, era meu professor de constitucional, era até realmente para fazer uma piada com ele, mas ele perguntou qual foi o melhor livro que vocês já leram, que emocionou, assim, que era um... Aí eu disse, a Constituição, de 88, que eu nunca vi uma coisa tão bonita como essa Constituição. Porém, na prática, a gente sabe que não é assim que acontece. Outra coisa que remete à prática da democracia hoje, não falo de valores morais, tá? Eu falo questão de agir dentro da legalidade. Tá aqui. Inciso 5 do artigo 5º, ele diz que é inviolável, tá? A liberdade de crença, entendeu? É resguardado os locais de cultos religiosos, seja você de qual religião for. E a gente sabe que um dos pilares maiores dessa Constituição foi simplesmente trazer o Brasil como um país sem a religião oficial, sendo um país laico. Então, se eu tenho um país que eu tenho liberdade de expressão, eu posso dizer que eu gosto de futebol, ou eu gosto de basquete, ou de vôlei, ou eu gosto simplesmente de estar na minha casa, no meu computador. Enfim, sem falar nada, todo mundo é um ser livre. Tá? Eu tenho direito de, em tempos de paz, como a Constituição diz, eu tenho o direito de ir e vir, tá? Eu tenho o direito de permanecer na minha casa, eu tenho o direito de sair nela e tenho o direito de entrar na hora que eu bem entender. Então, isso talvez esteja sendo mal praticada por algumas pessoas e mal entendidas por outros, ou ambos. Mas isso aí são evidências claríssimas que a democracia no nosso país, ela só precisa de... Ela é tipo... Foi escrita bem bonita, se tornou um rabisco, mas a gente pode passar ela limpa e tornar uma coisa legal. Sim. E muito você tocou nesse assunto aí do Estado laico, né? Eu sempre acredito assim, porque eu também sou da área de ciência de religião, eu sempre defendo o seguinte, que o Estado pode ser laico, né? Ou seja, não ter religiosidade oficial, uma religião oficial, mas ela não nega as religiões. Isso. Ela não nega o culto, elas não negam os templos, né? Ou seja, daí ser crime a intolerância religiosa, né? A intolerância contra o credo do outro, né? Que bom que você tocou nessa ideia, porque uma coisa que eu tenho observado hoje em dia e que vem ferindo muito as escolhas, eu acredito que democracia também é isso, o direito de você escolher, né? Não só politicamente, mas sua vida, no geral, é com relação às religiões, né? Hoje em dia, eu posso dizer, boa parte da juventude, das crianças, tem uma tendência, né, segue uma educação intolerante. Ah, claro. Intolerante, né? Quem aqui nunca, talvez até hoje não mais, tá? Eu posso garantir que hoje não tem mais essa visão, mas quem é que nunca pegando um busão, se entrar um pai de santo, todo vestido? Quem é que nunca fez ou pelo menos viu alguém fazendo? Vixe. Entendeu?
Tipo assim, eu acho a intolerância religiosa uma coisa mais que grave. Por quê? Eu digo, não sei até se eu falei a você no outro bate-papo que a gente teve, mas eu vejo a religião, a fé, como a instituição mais importante na questão do controle social. Porque tem muita gente que não faz muita coisa por causa da fé, e não pela lei dos homens, como tantos religiosos falam, né? Tipo, deixa de matar, deixa de roubar, isso aqui, é porque é pecado, e não porque ali está dizendo que é num livro, está dizendo que é errado. Sim, sim. É bem complicado essa ideia mesmo dessa questão da religião. Né? Eu defendo muito o debate, discurso religioso. Eu acho sim, isso é a minha opinião, tá bom, pessoal? Que em escola, por mais que o Estado seja laico, eu preciso discutir assuntos, por exemplo, das religiões, não discutir. Esperar um pouquinho aqui e voltou. É de suma importância a gente falar isso no ambiente escolar também. Aí já entra em outros assuntos, tal, mas é importante deixar registrado aqui. Eu defendo isso. Você sabe, discutir sim em sala de aula as questões das religiões, não dogma, não as doutrinas, mas o que elas têm em comum. Tem tantas coisas que as religiões têm em comum e as pessoas focam nas diferenças. Justamente. As diferenças é visível. As diferenças são visíveis, mas as semelhanças que nos tornam iguais. Entendeu? Então é isso. E é nessas semelhanças que nós temos que buscar o respeito, tá? E viver em harmonia com esses povos. Quando eu digo esses povos, eu digo a fé católica, protestante, seja ele budista ou muçulmano, enfim. Para você ter ideia, na escolinha, quando eu era moleque, a gente tinha aula de ensino religioso, mas só que chegava lá, a professora colocava eu lembro que ela era de um grupo da igreja, tá, da igreja católica, e daí ela passava pra gente mais ou menos o que tinha lá, ela cantava as músicas, reproduzia as músicas que tinham lá, aí rezávamos o texto, enfim. Catequético mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que falar de religião como um todo, tá? Eu sou a favor demais que tenha a religião como o ensino religioso nas grades curriculares das escolas, tá? Mas que saibam colocar da forma, e pessoas capacitadas e, acima de tudo, de mente aberta para lecionar essas matérias, porque não é qualquer pessoa que pode fazer isso. A religião, o ensino religioso hoje adotado é um ensino religioso que eu particularmente acho mais separa do que verifica essa questão da igualdade.